intelectual suprapartidário, de encontros, de debates de militantes, de ativistas de esquerdas, um canal progressista, trazendo debates de qualidade aqui no nosso Facebook e no YouTube. E tu recebeste também o troféu Mulher Imprensa, como jornalista de mídias sociais. Que bacana isso aí. Foi logo na hora que eu fundei, foi logo depois que eu fundei, já ganhei o prêmio. Olha, Renata, eu tenho defendido já há algum tempo, em alguns lugares onde me perguntam isso, que a gente já pode ver traços fascistas, ou pelo menos proto-fascistas, no Brasil lá em 2013. Este foi o fato que desencadeou todo o processo que culminou 16 dias após, no dia 2 de outubro de 2017, com o suicídio do meu irmão. Mas eu vou colocar um contexto aqui para tentar entender por que eu concordo com a tese de que a perseguição e a Lava Jato contribuíram para a morte da Marisa. E aí depois me incluiu nesse grupo que fez uma ameaça de morte mesmo. Falou que era para tirar a matéria do ar. Do caso contrário, a próxima matéria seria de quantos tiros a gente levaria. Né? Acho que a gente sempre tem que entender a força da resistência, nunca subestimar a força da resistência e que as coisas mudam, o mundo é uma constante mudança. Olá, boa noite, amigos, amigas, companheiros e companheiras. Sejam bem-vindos a mais uma edição do informativo da Rede Liberdade. Mais uma vez, num dia bastante difícil, de um novo recorde de mortes por Covid, recorde no Rio Grande do Sul, recorde em São Paulo e, consequentemente, recorde no Brasil como um todo. A gente está passando aí por semanas bastante tensas, complicadas, às vezes raia alguma esperança aí no horizonte, mas a situação está bastante complicada. E hoje a ideia, a intenção é a gente analisar um pouquinho, discutir a respeito do chamado efeito Lula, né? Na semana passada, a gente já conversou aqui, o Lula se tornou elegível novamente, o Lula entra novamente no cenário, na cena política, né, e muda, faz uma revolução ali em tudo, porque ele entrou justamente com um discurso onde ele ataca os principais erros, as principais omissões, os principais problemas desse governo, né. Com isso, obviamente, o Centrão começa a pressionar o Bolsonaro, né, e o que se fala aí nos bastidores, né, o que os jornalistas estão divulgando, é que o Centrão encostou na parede do Bolsonaro e disse, olha, nós temos um nome, você vai substituir agora o Pazuello, esse nome é a doutora Ludmilla, tá? Essa doutora Ludmilla, vocês já devem ter visto, ela é uma pessoa com um currículo bastante extenso, etc., não é negacionista, é a favor do lockdown, é a favor da vacina, enfim, é a favor da máscara, tá? Tem um posicionamento totalmente diferente do ministro anterior e mais parecido ali atrás com o posicionamento do Mandetta, né? E o que acontece é que, ao que tudo indica, ao que esses jornalistas aí que possuem fontes quentes ali no Planalto, a Ludmilla foi para essa reunião com o Bolsonaro já com a intenção, com a certeza de que iria assumir esse ministério. Isso era um compromisso que tinha sido firmado entre o Bolsonaro e o Centrão. E qual é a moeda de troca, né? A moeda de troca, basicamente, é a seguinte, se a situação continuar como está, e a situação está a pior possível, né? A pior pela qual a gente está toda semana, está pior, né? Cada dia que passa fica pior, eles iriam instaurar a CPI da Covid na Câmara,
tá? Essa CPI da Covid, essa é uma CPI que pode efetivamente complicar a vida do Bolsonaro, né? Porque já temos aí mais de 1 milhão de motivos para mostrar que houve omissão, houve um péssimo manejo, enfim, na verdade, inépcia, ou seja, crimes contra a saúde pública, né? E isso pode, sim, derrubar o presidente, ele sabe que pode, né? Ele tem consciência que pode derrubar. E deve ter muita coisa que a gente não sabe e que pode estar surgindo aí, como, por exemplo, a questão da cloroquina, né? Porque até hoje a gente não entendeu muito bem por que essa insistência tão grande na cloroquina. Dá para entender um pouquinho a motivação dele contra o lockdown, quer dizer, falar que a economia vem em primeiro lugar, etc. e tal, porque isso também é uma coisa que pode fazer com que o governo dele seja execrado pela população. Os níveis de popularidade dele já estão muito baixos. Uma CPI, nesse momento, derrubaria Bolsonaro, sim. Mas o que acabou acontecendo foi que a doutora Ludmilla não aceitou, segundo ela, né? Não aceitou o cargo, mas segundo o que a gente sabe, não foi exatamente só o fato dela não aceitar, né? Foi o fato dela aceitar conjugado com uma série de coisas que ocorreram na reunião onde ela estava com o Bolsonaro, estava presente também o Eduardo, né? E ela, depois de ter recusado, ela trouxe algumas informações que são extremamente dolorosas, preocupantes, inadmissíveis, né? A frase mais inacreditável possível foi essa: se você fizer lockdown no Nordeste, vai me foder e eu perco a eleição, né? Então, na verdade, assim, o que o Bolsonaro estava esperando dela fosse um pau mandado igual ao anterior, e isso ela disse que não iria fazer, ela não ia se comprometer, né? E aí, divulgar isso e divulgar também as ameaças que ela sofreu, divulgação de celular para essa turba do ódio, etc. e tal, culminaram com o fato dela recusar ou dela não ser aceita. E aí, assim, se ela realmente recusou, se no fim das contas foi ela realmente que recusou, porque ela fez uma segunda reunião com o Bolsonaro, onde ela relata todas essas ameaças e ele responde a ela que faz parte, né? Piora ainda mais a situação para ele, né? Ele fica numa situação em que ele está devendo ainda para esse pessoal do Centrão. Aí, rapidamente, ele arruma uma outra pessoa para substituir, que é justamente esse ministro que assumiu aqui agora, o Marcelo Queiroga, que é um bolsonarista, confesso, mas que até então, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ao que tudo indicava, até ontem, pouquinho antes dele ser empossado, dele aceitar o convite, ele não foi empossado ainda, dele aceitar o convite para substituir o Pazuello, ele defendia o lockdown, o isolamento, não nacional, mas de acordo com cada situação geográfica, em função do Brasil ser um país muito grande, ele defendia o uso de máscara, ele era contra o uso da cloroquina, inclusive a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, na gestão dele, se posicionou contra o uso de qualquer tipo de tratamento precoce nesse momento, porque nenhum deles é aprovado. E ele, inclusive, publica um tweet, né, no Twitter dele, dizendo que não existe ainda nenhum tratamento precoce para a Covid e é um entusiasta da vacina. E, anteriormente, ele se mostra, até fiz uma rápida pesquisa ali nas coisas que ele publicou e etc., um defensor bastante consciente do SUS, né, ele sempre incluía essa defesa do SUS nos discursos, nas entrevistas que ele fazia, etc. e tal. O que acaba acontecendo é que ele teve aí a conversa decisiva com o chefe, né, com o Bolsonaro, e ontem já saiu com essa de que eu apenas executo, o Ministério apenas executa a política de saúde que é do governo, né?
Ou seja, ele lava as mãos, ele se coloca como uma continuidade para a política que estava sendo conduzida pelo Pazuello, que a gente sabe que é desastrosa, né? Ele hoje apareceu numa coletiva, inclusive ao lado do Pazuello, dizendo que a gestão foi muito boa, a gente tem muito a agradecer, ou seja, já mostrou que ao que veio, né? Ele veio para São Paulo mandado. Se ele vai aguentar muito tempo, até pelo fato dele ser médico, o Taishi agiu mais ou menos da mesma forma, né? O Taishi, que também era um médico competente, também era um cara que defendia Bolsonaro, era um bolsonarista, mas que não defendia essa política de tratar a Covid, ele aguentou 29 dias, né? Vamos ver se ele vai ter um limite, se vai ser exatamente assim. Parece que se anunciou uma compra grande de vacinas aí, não sabemos se é verdadeiro ou não, porque já foi uma sucessão de mentiras, né? E quem fez essa negociação de compra foi justamente o Pazuello. O Pazuello sai numa situação péssima, além de uma péssima gestão, respondendo criminalmente aí pelas loucuras que aconteceram em Manaus e com relação à vacina, com relação à cloroquina, enfim, essa gestão maluca de pandemia que foi feita. Bom, onde é que entra o Lula nisso, né? Na verdade, tudo isso começou a acontecer, como a gente já falou um pouquinho ali atrás, a partir do momento que o Lula tomou para si essa responsabilidade, né? E tomou para si, assim, no discurso, na prática, né? Quando ele fez a carta que a gente mostrou aqui a semana passada para o presidente da República Popular da China, quando ele interferiu, né? Ele intermediou a negociação de compra das vacinas da Sputnik pelo consórcio do Nordeste, e o que está sendo veiculado agora aí nas mídias é que eles estão tentando achar uma posição efetiva, uma posição formal, né? Não a título de ajuda, mas a título de atribuição do Lula para gerir esse consórcio. Então, isso colocaria o Lula, e já está colocando, mas isso colocaria o Lula muito mais em evidência nesse cenário como alguém que está agindo, atuando efetivamente para diminuir os efeitos desse desastre que a gente está chamando de pandemia, né? Porque no Brasil já é um desastre. Então, por isso é que ontem à noite o Reinaldo Azevedo fez esse tweet, que vocês viram agora, dizendo que quem demitiu o Pazuello foi o Lula, né? E a verdade é, pena que ele não pôde nomear, ele só pôde demitir. A verdade é, está todo mundo com alerta ligado, está todo mundo de sentinela esperando o que vai acontecer. E quanto maior protagonismo Lula assumir, maior vai ser a pressão do Centrão, maior vai ser a pressão das mídias em geral, para que exista alguma ação efetiva, né, com relação à pandemia. Vocês devem ter visto essa semana, a gente falou um pouco da perseguição ali da doutora Ludmilla, que era candidata lá ao cargo de ministra. Teve também aquele episódio trágico, desastroso, patético, inacreditável, daquele de maluco que ameaçou o Lula com uma arma, fez um vídeo, etc. e tal. O PT entrou com um pedido de investigação, e ontem o próprio Dória, né, como aconteceu em São Paulo, se comprometeu a conduzir, pediu ao Ministério Público para conduzir essas investigações, ligou para a Glaze, né, se mostrando, vamos dizer, solícito com essa situação, porque, obviamente, ele está deixando bem claro, nessa disputa, de que lado ele está. Não é que ele esteja ao lado do Lula, mas ele está do lado de quem é contra Bolsonaro, do lado de quem não quer aceitar esse tipo de situação, né? Ele também sofreu ameaças de morte, a mãe do governador do Espírito Santo sofreu ameaças de morte, o Fachin está sofrendo ameaças de morte. A coisa está se transformando numa situação tão complicada que é preciso mostrar ação. E tudo isso, né, tá se encaixando com esse protagonismo que o Lula está assumindo. E hoje, o que a gente viu acontecer politicamente é a FHC aparentemente saindo daquele muro que ele gosta tanto,
dizendo que o Lula, né, o Lula é um cara experiente, o Lula é um cara que viveu isso, então, obviamente, que se eu tiver que estar de algum lado nessa disputa, eu vou estar do lado do Lula, né? Junto com isso, rumores de que PSDB pode não lançar candidato em função de acordos e de ajustes ou de alianças, ou de frentes, como vocês queiram falar. O PSOL também saiu com esses boatos, embora a Luciana Genro tenha desmentido, mas o PSOL também saiu com essa possibilidade de não lançar candidato em torno de uma frente que seja capaz realmente de impedir uma reeleição do Bolsonaro, né? Tudo isso a gente sabe que é dinâmico, que vai mudando, que todo dia as coisas mudam, mas o que a gente está vendo acontecer é que depois dessa pressão, né, dessa pressão do discurso do Lula, da repercussão que houve interna e externamente, das ações que ele foi tomando, que ele foi fazendo, como se ele fosse um pseudo-presidente que está atuando paralelamente para salvar o Brasil, né, dessa loucura, ela está tendo adesão, né, e está servindo também de instrumento de pressão para que alguma coisa seja feita nesse sentido, né? Bom, no final de tudo isso, o Centrão não conseguiu emplacar seu candidato, né? E quando eu falo Centrão, a gente está falando do Lira mesmo, né? Ali do pessoal do Lira, do pessoal do Rodrigo Pacheco. O próprio Mourão hoje falou que tudo o que acontecer na saúde, seja de bom ou de ruim, é responsabilidade do presidente, e isso foi uma declaração do Mourão que pode ser lida de diversas formas. Na minha opinião, a forma que foi lida é a seguinte: bom, então você assumiu você mandou o ministro dizer que quem faz a política é o presidente, ele só executa, então tudo que acontecer você está assumindo que é responsabilidade sua, né? O Brasil está sendo levado aos tribunais penais internacionais, já foi levado ao Tribunal de Direitos Humanos, fora isso, a OCDE também está impondo uma sanção inédita ao Brasil com relação à omissão em casos de corrupção, e isso não tem nada a ver com as decisões do STF relacionadas ao Lula, nem com o final da Lava Jato. Tem a ver com números mesmo de que o combate à corrupção no Brasil parou, né? Aí a gente vê, né, por uma outra câmera aqui, por um outro ângulo, o que está sendo feito para tentar proteger o Flávio, que agora acabou de cair aí o pedido dele de não utilizar os dados da Receita Federal, portanto, tudo que foi apurado pelo COAF vai poder ser utilizado como prova contra ele, e o cerco vai se fechando, né? Mas o cerco está se fechando e o Bolsonaro está lidando com isso como se bastasse para ele aquela base de apoio, né? Aquela base de apoio daquele núcleo que a gente não sabe se são 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de pessoas, mas que efetivamente ela é mais barulhenta do que tão grande assim, né? Eu acho que dentro dessa base de apoio do Bolsonaro, que as pessoas falam que é um núcleo duro, tem muita gente ali que votaria no Lula se ele fosse candidato. Então, o Lula realmente é um adversário que impõe muito mais do que respeito, ele liga um alerta, né? O que vai acontecer daqui para frente é que a gente vai ver como é que o Bolsonaro vai lidar com isso, né? E o que a gente está vendo, no primeiro momento, começando a guerra cultural, né? A gente já sabe que existe essa perseguição que parte desses apoiadores, que são chamados de gabinete do ódio, mas que são muito bem articulados e que ameaçam, coagem, etc. Quem não fala a cartilha deles, veicularam inclusive um vídeo da doutora Ludmilla cantando para Dilma na época que ela estava internada no Hospital do Coração, junto com o doutor Calil, enfim. Eles ficam fuçando e quando não acham nada, eles arrumam uma mentira, mas enfim. O que culminou nessa semana foi esse pedido, esse depoimento esse pedido da Polícia Federal para o Felipe Neto, que é um cara que tem
40 milhões de inscritos no canal, quer dizer, é muita gente, né? Então, ele é uma celebridade virtual aí, desse mundo das redes, que é exatamente também onde esse público atua, esse público pró-Bolsonaro atua e trafega com muita desenvoltura, né, ao contrário de boa parte da esquerda, e nem do Centrão nem se fala, né, porque nem existe ali dentro, muito menos PSDB. E o que aconteceu é que ele foi intimado a depor, baseado na Lei de Segurança Nacional, porque chamou Bolsonaro de genocida, né? E hoje o Lula não perdeu tempo e mandou um tweet de apoio, né? Manifesto a minha solidariedade ao Felipe Neto contra a tentativa de intimidação que ele sofreu pelo Bolsonaro, pelo fato de chamar o Bolsonaro de genocida, né? Ou um genocida de genocida, ou enfim, como vocês queiram, né? E aí o que o Felipe Neto só respondeu foi que ele passou mais de 5 anos atacando o Lula, sem nunca ter recebido nenhuma notificação e sem nunca ter sido silenciado, ou seja, ele está mostrando aí, né? Ele está mostrando a diferença abissal que existe entre os dois líderes. Isso faz parte, essa ação atabalhoada, fora de sentido, enfim. Mostra que, assim, a tentativa de silenciar, ela não vai ficar só no grupo dos alucinados, dos acelerados ali que apoiam o Bolsonaro de maneira cega. Ela vai se dar também nas frentes que ele formou dentro da Polícia Federal, dentro do Ministério Público, enfim, onde ele está conseguindo ainda ter uma base de apoio sólida, né? Ainda que venha caindo a sua popularidade. Então, quer dizer, o Bolsonaro está dando o recado seguinte, ó, eu não vou aceitar que me responsabilizem pelo que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, o Mourão, que é o vice dele, está dando sinal exatamente ao contrário, dizendo que tudo o que acontecer é responsabilidade do presidente. É como se não bastasse o Felipe Neto, que é um cara conhecido e que vai fazer um barulho danado com isso, e hoje, assim, o que pululou nas redes aí era Bolsonaro genocida, todo mundo postando isso, todos os cartunistas, todos os formadores de opinião, todas as pessoas que se colocam contra esse desgoverno, né? Mas aí a gente vê que, por exemplo, o Daniel Cara, que é um quadro do PSOL, ele foi candidato a vereador ou deputado aí por São Paulo, bastante atuante no segmento da educação, e ele é um professor da USP, ele é muitíssimo atuante no segmento da educação, também teve a conta suspensa porque chamou o Bolsonaro de genocida, né? Então, se isso começar a acontecer, e a gente está vendo que isso está acontecendo, é claro que a gente não está achando que ele vai perseguir, mandar depor e abrir inquérito policial com todos os cidadãos comuns que postam isso. Mas é muito perigoso, é muito complicado, né? E eu não acredito que vá ter conivência, por exemplo, do Congresso, né? Se o Bolsonaro acha que ele não é um genocida, porque o termo se refere a exterminar uma etnia, ou etc e tal, ele deveria tentar pelo menos provar que ele não é, né? E o que ele tem provado é exatamente o contrário. E hoje o que a gente está vendo é uma situação de caos, novamente, uma situação, assim, toda semana a gente se encontra aqui para dizer que as coisas pioraram, e elas só estão piorando, né? A semana passada a gente já teve um recorde, a semana passada a gente teve paralisação da vacinação em vários locais, né? E hoje o que a gente está vendo são os principais estados do Sul e do Sudeste totalmente colapsados. O colapso chegou. Não é que o Sul e o Sudeste sejam mais importantes do que Norte e Nordeste, eu jamais nem sequer insinuaria isso, mas é importante a gente situar que São Paulo, por exemplo, é um polo de medicina. Aqui você tem o maior número de leitos do Brasil, o maior número de médicos,
São Paulo colapsou. Tanto colapsou que os hospitais da rede privada estão solicitando leitos de enfermaria no SUS municipal, né? Então, a gente chegou numa situação que ninguém imaginava que pudesse acontecer, né? Isso vai mexer diretamente com essa classe média privilegiada, que não vai, por mais dinheiro que tenha, por mais que pague plano de saúde, não vai conseguir atendimento, e não está conseguindo. Sem UTI, equipes improvisam para tentar manter pacientes vivos em São Paulo. Quando isso começa a acontecer em São Paulo, centro financeiro, centro dos endinheirados, quando isso começa a acontecer no Rio Grande do Sul, que bateu o recorde hoje de óbitos, em São Paulo tivemos 679 mortos, no Rio Grande do Sul tivemos 500 e tantos mortos. Desculpa, eu não guardei o número, não é pouco caso aqui, eu não guardei exatamente o número, mas foram mais de 500, né? E a previsão era de que hoje tivéssemos um grande recorde, e efetivamente tivemos um grande recorde. E a gente sabe que está subnotificado, a gente sabe que os números estão em algumas regiões já estão sendo subestimados ou maquiados, mas o fato é que os grandes hospitais privados do Sul e do Sudeste estão contratando caminhões e caminhões frigoríficos para poder dar conta dos cadáveres. Teve o sistema funerário no Sul colapsou, filas enormes de pessoas tentando registrar óbito nos cartórios. Gente, nós estamos falando de registrar óbitos. Saiu hoje um estudo da Fiocruz, que é assustador, mais de 200 pessoas morreram esperando leito. Sabe o que significa morrer esperando leito? Não é que a pessoa está ali esperando leito, a pessoa está morrendo e não tem lugar para ser internada. Segundo a Fiocruz, 72 mil pessoas morreram no total desde o início da pandemia por falta de atendimento. Então, a gente está vivendo o pior momento da pandemia, né? O Zema é um negacionista, o Zema foi até o último minuto contra lockdown, contra fechamento, teve um embate com o Calil bateu o pé que ia fechar em Belo Horizonte, está tão desesperado, ele entrou em desespero, ele fez um vídeo hoje dizendo, estamos em colapso. Então, o resultado disso, de hoje, últimas 24 horas, 2.842 mortes. E esse número está somando os números do CONAS com os números do Rio Grande do Sul, que até o momento do fechamento do CONAS ainda não tinha computado a quantidade de mortos, né? Nós estamos perto de 3 mil mortos, isso vai ultrapassar 3 mil mortos. Tem médicos, como a doutora Ludmila, por exemplo, que está dizendo que serão 600 mil mortos até o meio do ano, né? A gente está vivendo o inacreditável, né? Com o ministro que foi fazer coletiva de imprensa hoje para dizer que ele vai seguir o que já estava sendo feito, que sabidamente está dando errado, com o ministro que falava que não receitava cloroquina, mas agora diz que isso é liberalidade do médico, ou seja, não instituiu nenhum protocolo definitivo, né, para evitar até, por exemplo, que pessoas agridam médicos porque querem tomar ivermectina e cloroquina, ou para evitar mortes por causa dessas drogas, porque as pessoas estão chegando muito piores nos hospitais por conta dessas drogas, ivermectina atacando o fígado, cloroquina atacando o coração. A gente tem um outro problema enorme que o SUS não vai dar conta de segurar, e agora a gente está vendo, nem a rede privada, que é a questão dos efeitos pós-Covid. A pessoa se cura do Covid, mas continua tendo problemas de saúde, problemas respiratórios, problemas circulatórios, problemas hematológicos, hepáticos, cardíacos, né? Fora tudo isso que está acontecendo, os hospitais estão fechando suas emergências. Os hospitais estão fechando serviços de emergência, significa que se você chegar lá morrendo, atropelado, infartado, você não vai ser atendido. Quantas pessoas mais vão morrer na rua, dentro das ambulâncias, dentro de casa? Dentro de casa já virou uma coisa comum. Não estão nem sendo computados os mortos dentro de casa como mortos sem assistência. A pessoa vai para casa, leva o parente para casa com um cilindro de oxigênio e fala, olha, se vira, não tem onde internar, né? Então, a gente está vivendo isso e
a mudança de ministro veio para dar continuidade a isso que a gente já está vendo, né? Então, meus amigos, as notícias não são boas, elas não são nada boas. Eu espero que a gente continue tendo essa pressão do Lula, que ele realmente assuma uma posição atuante, porque já que nós não temos governo federal, a gente vai ter que contar com os governos estaduais, os governos municipais, as forças paralelas, né, o consórcio Nordeste e outros consórcios que venham a se formar para prover a população de tratamento, de vacina, de oxigênio. A White Martins está avisando, vai faltar oxigênio no Brasil todo, né? Ou seja, a gente não vai viver um colapso, a gente está no colapso, a gente não vai viver o caos, nós estamos no caos. Não dá para saber se no próximo encontro que a gente tiver, quanto a situação vai estar pior. O fato é que não há nenhuma perspectiva da situação estar melhor, né? E o que isso tem a ver com política? Isso tem a ver, tudo a ver com política. 1000% a ver com política. A gente já está vendo as pedras aí se moverem, as peças se moverem no tabuleiro, e cada dia, cada movimento é o que vai determinar o que vai acontecer no meio do ano, no final desse ano, em 2022, em 2023, né? Temos aí essa PEC para enfrentar, temos o aumento do desemprego para enfrentar, temos o colapso sanitário para enfrentar, temos a epidemia com mutações mais contagiosas e mais mortais, e não temos governo, né? Então, de alguma forma, a gente tem que tentar agir da forma que pode, né? Não contando com o governo federal, e tentar nos organizarmos para garantir que esse cara não seja reeleito. Essa é a verdade, né? A gente já tem que pensar hoje que a reeleição do Bolsonaro é o fim do Brasil. Se é que o Brasil vai sobrar Brasil até ali, né? Até o final de 2022. Eu deixo aí para vocês a imagem que eu considero a imagem do dia. Esse é o novo ministro da Saúde. O novo ministro da Saúde não sabe usar máscara, né? Ele usa máscara embaixo do nariz, embora ele se diga um entusiasta de uso de máscara. Então, essa é a situação que nós estamos. Acho que é uma semiótica que define muito bem a situação onde a gente está. É nas mãos desse cidadão que o país está entregue, né? Eu queria desejar uma ótima noite a todos, independente das péssimas notícias. Vários amigos perderam essa última semana seus entes queridos, perderam pessoas importantes nas suas vidas, estão doentes, estão buscando por internação. Muitos amigos, muitos, né? Como eu nunca vi. Amigos de redes sociais, amigos pessoais, gente de todas as idades, gente muito jovem, gente idosa, crianças, bebês, né? Então a situação é muito séria e não é só no âmbito da saúde que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar no âmbito político de uma forma geral. Essa pandemia já está trazendo consequências gravíssimas, né? Para a cidade, para o estado, para o país. Então é isso, gente. Desejo, dentro do possível, uma boa noite, que todos se cuidem, que todos estejam bem, saudáveis, e que talvez a gente hoje não tenha muita esperança, eu acho que é normal isso acontecer, mas mesmo assim a gente não pode deixar de lutar, né? É a única coisa que nos resta, é lutar, né? Lutar para ver o fim desse genocídio. Desculpe se alguém não gostou. Tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos e até o próximo programa na sexta-feira.